E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo é apenas de explicação, ele não tem respostas. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, como AP, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, CAED, dá uma olhadinha na descrição que eu deixei várias playlists que podem te ajudar. E se você está procurando conteúdo de matemática ou física, dá uma olhada no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, porque tem muito conteúdo bacana lá. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, não esquece de deixar o like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Bolota, a abobrinha. Um vagalume apareceu numa horta, procurando um legume para ser a carruagem da gata borralheira. Como o chuchuzinho não foi aceito, Cenourinha então se candidatou. E eu? Sou muito elegante, não acha? Você? Disse o inseto, mirando-a de ponta a ponta. Se fosse para ser transformado em foguete espacial, você serviria, sim. Mas para a carruagem, de jeito nenhum. A pequena vagem então se aproximou. Será que eu sirvo? O pirilampo chegou a sorrir da pretensão dela. Exclamou. Só para a asa de avião. Quiabinho nem abriu a boca e foi rejeitado também. Você parece um prego. Ante a dificuldade, o vagalume se inquietou. Não há mais ninguém nesta horta que queira colaborar comigo? Indagou, iluminando um por um os pequenos legumes. Descobriu então, encolhida em um canto, uma abóbora redondinha que o fitava com timidez. E você? Perguntou. Não deseja ser a carruagem da gata borralheira? Eu sou horrível, disforme, não sirvo para nada. O vagalume, entretanto, não pensava assim. Pediu que se aproximasse da luz, observou-o atentamente e decidiu. Você está ótima, menina. Vai dar uma excelente carruagem, ampla e confortável. 1. Qual trecho apresenta o final dessa história? A. Como o chuchuzinho não foi aceito. B. Mas para a carruagem, de jeito nenhum. C. Descobriu, então, encolhida em um canto, uma abóbora. D. Vai dar uma excelente carruagem, ampla e confortável. Então, essa questão é bem simples, ela apenas quer que vocês identifiquem o final da história, o fim da história. Então, vocês precisam reler aí o trechinho final, né? Pode reler o último parágrafo aí e ver, né, o que ele está falando, o que aconteceu. E aí vocês vão procurar nas alternativas o trecho que está aí no final da história. 2. Nesse texto, o trecho que dá uma ideia de lugar é A. Um vagalume apareceu numa horta. B. A pequena vagem, então, se aproximou. C. Quiabinho nem abriu a boca e foi rejeitado. D. O vagalume, entretanto, não pensava assim. Bom, então assim, ideia de lugar é casa, hospital, cidade, escola, enfim, um determinado bairro, um determinado país, uma determinada loja. É um lugar realmente em que algo ali aconteceu, em que algo acontece. Então, vocês vão procurar a alternativa em que está falando aí que uma determinada coisa aconteceu em um determinado lugar. O ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal extremamente exótico que apresenta características que lembram aves e répteis. Vamos conhecer mais sobre ele e descobrir por que ele não é classificado nesses grupos? O ornitorrinco, Ornitorhynchus anatinus, é um animal que vive exclusivamente na Austrália e apresenta características muito peculiares. Apesar de botar ovos, ter uma estrutura semelhante a um bico e patas que se assemelham às de patos, esse animal é um mamífero. Vive na terra, porém pode ser visto frequentemente em rios e lagos, tentando capturar seu alimento, pequenos peixes, camarões e alguns insetos aquáticos. A estrutura que se assemelha a um bico é composta por vários sensores nervosos que atuam ajudando o animal na hora de identificar suas presas. Por isso, por ficar um grande tempo dentro da água, é considerado um mamífero semiaquático. Suas patas, semelhantes às de patos, favorecem a sua natação. Além disso, possui algumas dobras de peles que cobrem ouvidos e olhos, bem como uma estrutura que evita a entrada de água nas narinas no momento em que está dando um mergulho. 3. Nesse texto, no trecho, é um animal extremamente exótico. A palavra destacada significa A. Atrapalhado, B. Bravo, C. Diferente, D. Grande. Então, assim, ele quer saber o que significa a palavra exótico. Quando a gente diz que uma pessoa é exótica, que um animal é exótico, que algo é exótico, a gente quer dizer que
essa coisa, esse animal, essa pessoa, é bem assim fora do comum, né? Não é assim uma coisa comum, tal, é bem fora ali do comum, não é uma coisa que você costuma ver muito, né? Então daí, baseado nisso, é só marcar a alternativa que indica o significado da palavra. 4. Nesse texto, no trecho que atuam ajudando o animal, a palavra destacada refere-se a. Camarões. B. Insetos aquáticos. C. Ouvidos. D. Sensores nervosos. Esse tipo de questão não tem como responder sem voltar no texto. Então, a gente vai voltar lá, localizar esse trecho no texto e aí a gente consegue aí responder. Então, quando a gente volta para o texto, a gente localiza o trechinho da questão aqui, ó, que atuam ajudando o animal, né? E aí a gente vê ele dentro do contexto, e vendo ele dentro do contexto, a gente consegue dizer, né, ao que essa palavra que se refere. Então, assim, a estrutura que se assemelha a um bico é composta por vários sensores nervosos que atuam ajudando o animal na hora de identificar suas presas. Ele quer saber o que essa palavra que está se referindo. Então, o que é que atuam? Né? Então, vocês vão reler todo o trecho e aí vão descobrir o que é que atuam e essa daí vai ser a resposta correta. O brinquedo. Assim que a professora anunciou a hora da brincadeira, os alunos tiraram da mochila o equipamento de diversão. Ao iniciarem as brincadeiras, Fernando encontrou um boneco do seu super-herói preferido. O garoto, que sempre quis ter um daqueles bonecos, viajou na brincadeira e nunca antes a hora do brinquedo passara tão rápida. Quando a professora anunciou que estava na hora de se arrumarem para a saída, foi aquele tumulto. A criançada correndo, pegando cada um seu brinquedo e colocando dentro das bolsas. Ao chegar em casa, Fernando teve uma surpresa. Por engano, havia colocado dentro da mochila o boneco do herói e, certamente, alguém também levara seu carrinho de madeira enganado. No dia seguinte, Fernando caminhou para a escola. O super-herói ia dentro de sua bolsa. Porém, ao chegar no portão, um amigo chamado Vitor o parou, dizendo que, no dia anterior, por engano, tinha ficado com um caminhão artesanal. O pai de Vitor interrompeu a conversa e disse para Fernando que era colecionador de brinquedos de madeira e que queria comprá-lo. Não posso vendê-lo, disse Fernando e, depois de pensar um pouco, falou, mas ficaria contente se o senhor o aceitasse como presente. O homem aceitou de imediato e Fernando comentou que também levou um brinquedo errado para casa. Esse boneco é meu, disse Vitor ao ver o super-herói nas mãos do amigo. Ou melhor, agora é seu, pois eu também lhe dou de presente. Quase sem acreditar no desfecho daquela situação, Fernando agradeceu ao colega e se surpreendeu quando, nas semanas seguintes, o brinquedo artesanal virou modinha no dia do brinquedo. 5. Nesse texto, no trecho A Criançada Correndo, a terminação ada na palavra destacada foi usada para A. Indicar tamanho, B. Marcar ideia de conjunto, C. Mostrar deboche, D. Sugerir ação contrária. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem a palavra criança, aí se a gente acrescentar a terminação ada na palavra criança, a gente tem uma nova palavra, que é criançada. E criançada é uma palavra que a gente, usa quando a gente quer falar que tem várias crianças, que tem ali um grupo de crianças, a criançada veio ver o palhaço que chegou. Né? Então, não veio uma criança só, né? Veio um grupo, vieram várias ali, né, crianças para ver o palhaço que chegou. Então, baseado nisso, a questão quer saber por que ele usou esse ada na palavra criança, formando criançada, né? Com qual objetivo? Para indicar o tamanho das crianças, se elas são altas, se elas são baixas, para mostrar que é um conjunto ali de crianças, para debochar das crianças ou para mostrar, para dizer o contrário, ele sugerir ali uma ação que foi feita ao contrário. Tá ligado? Eu sou um típico labrador chocolate, exceto pelo fato que sou um grande farejador. Meu nome é chefe e eu estou aqui para proteger você. Avise sobre objetos abandonados a policiais ou funcionários. 6. Em qual trecho desse texto há uma marca própria da linguagem falada? A. Tá ligado? B. Eu sou um típico labrador. C. Meu nome é chefe. D. Avise sobre objetos abandonados. Então, aqui ele quer saber em qual alternativa tem um jeito ali, né, que é típico de quando a gente fala. Então, por exemplo, quando a gente está falando com uma pessoa próxima, tal, conhecida, a gente usa gírias, a gente usa expressões populares, a gente usa abreviações. Então, por exemplo, ao invés de falar você, a gente fala sei, ao invés de falar estou, a gente fala tô, né?
E assim por diante, a gente usa uma série de gírias, tal, tudo isso é típico da linguagem falada. Então vocês têm que encontrar, né, a alternativa que mostra esse tom aí, tipo, de uma linguagem falada, informal, com gíria, leve, descontraída, com abreviação e etc. Pesquisa online mapeia temperamento de cães brasileiros. Iniciativas de universidades brasileiras e colaboradores internacionais pretendem aprimorar a ciência do comportamento canino. O Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano, sediado no Instituto de Psicologia da USP, está desenvolvendo uma pesquisa a respeito do temperamento dos cães. Encabeçada pelas universidades brasileiras, USP, Unifesp, PUC-MG e Unip, com coordenação da professora Karine Savalli e apoiada por colaboradores exteriores, a pesquisa tem como objetivo a colaboração para a ciência do comportamento canino através da observação de aspectos como comportamentos agressivos, ansiedade, medo, obediência, excitabilidade e a avaliação do comportamento dos animais diante de situações agradáveis ou não. O questionário pode ser respondido online e demanda aproximadamente 20 minutos para ser completado. As questões abordam características do animal, tratamento diário e ambiente de convívio. 7. Qual é a informação principal desse texto? A ajuda internacional às pesquisas das universidades brasileiras. B. A origem dos colaboradores da pesquisa das universidades brasileiras. C. O desenvolvimento de uma pesquisa sobre o comportamento canino. D. O tempo necessário para responder uma pesquisa online. Então, essa questão quer saber qual é a principal informação desse texto. E aí tem que ter cuidado, porque vai ter alternativa que vocês vão olhar e vocês vão pensar, deve ser essa, porque está no texto. Mas isso não é o suficiente, não basta estar no texto, né? Vai ter alternativa que vocês vão ver que realmente a ideia que está na alternativa está no texto, mas não é o suficiente, porque não basta estar no texto, tem que ser a informação principal, aquilo sobre o que o texto mais está falando, né? Então, quando a gente vê assim o texto para olhar o que ele está mais falando, a gente percebe que no título ele está dizendo, né, que tem uma pesquisa online mapeando o temperamento de cães brasileiros, e depois ele vai falar, né, que, perdão, perdi a página, vou voltar. Enfim, e depois ele está falando, né, que aí uma equipe, né, um grupo de universidades estão fazendo essa pesquisa para estudar o comportamento canino, observar ali comportamentos agressivos, ansiedade, etc. Que esse questionário para conhecer ali o comportamento dos cães pode ser feito online, dura 20 minutos, né? Mas percebam assim que durante todo o texto ele vai desenvolvendo essa ideia, né, de que eles querem conhecer o temperamento dos cães e que para conhecer o temperamento dos cães eles estão usando aí dessa pesquisa que está sendo elaborada aí por várias universidades juntas. Mãe, posso tocar fogo no meu colchão? Não, Calvin. Posso andar de triciclo no telhado? Não, Calvin. Posso comer um biscoito, então? Não, Calvin. Ela está de marcação comigo. 8. No último quadrinho desse texto, a expressão está de marcação significa A. Debochar. B. Implicar. C. Jogar. D. Vigiar. Né? Então, assim, ele quer saber o significado realmente da expressão está de marcação. Aí vai, assim, um pouco do conhecimento de mundo de vocês, além da interpretação aí, né, da tirinha, né? Então, assim, o menino, ele tá colocando uma série de, tipo, hipóteses de possibilidades absurdas que jamais poderiam ser realizadas, porque ele sabe que a mãe vai dizer não. E aí ele coloca essas possibilidades, tipo, andar de triciclo no telhado, tacar fogo no colchão, que são coisas absurdas, para a mãe dizer não, e depois, quando ele colocar uma coisa básica, simples, que é comer um biscoito, ela pensar, não, ele só falou coisa absurda, então, tipo, aqui que tem comer um biscoito, vou deixar comer um biscoito. Ele usa essa estratégia, mas não funciona, e ela, tipo, tranquilamente, serenamente fala não, do mesmo jeito, né? E aí ele fica frustrado e, tipo, pensa, ela tá de marcação comigo, né? Então, quando ele pensa isso, o que ele tá pensando? Assim, qual é o sentido de estar de marcação? Ela tá debochando dele, né? Ela tá implicando com ele, ela tá jogando ali, brincando com ele ou vigiando, né? Pensem também quando vocês usam essa expressão, sei lá, tá jogando bola, alguma coisa, ou tá em uma determinada situação e vocês falam, nossa, fulano tá de marcação comigo. O que quer dizer isso, né? Quando a pessoa está fazendo isso com vocês. Então, essa é a ideia da questão. Tipo raro de girafa é encontrado na Tanzânia.
O Dr. Derek Lee encontrou essa raridade circulando no espaço do Tarangire National Park, na Tanzânia. A girafinha tem 15 meses, ganhou o nome de Homo e sofre de leucismo. Trata-se de uma condição na qual, pela falta de pigmentação, os animais ficam com coloração branca. O que as difere do albinismo é que no leucismo pode haver pigmentações de outras cores. Homo parece estar se dando bem com as outras girafas. Ela sempre é vista como um grupo de girafas do tipo mais conhecidos, Lee explicou. De acordo com Lee, Homo é a única girafa leucística de que os cientistas têm notícia até o momento. 9. Esse texto foi escrito para a. Defender uma opinião, b. Ensinar uma tarefa, c. Fazer um alerta, d. Relatar um acontecimento. Então aqui a gente tem um texto, né, que está contando uma coisa que aconteceu na Tanzânia, que essa girafa, né, que é muito rara, tal, essa girafa aí com leucismo foi encontrada aí na Tanzânia. Então o texto basicamente está contando para o leitor, né, que aconteceu isso, que é uma coisa bem diferente aí na Tanzânia, terem encontrado essa girafa. E aí a questão quer saber por que o texto foi escrito. Assim, quando fala defender uma opinião, ele está perguntando, se o texto foi escrito, o autor quando escreveu o texto queria, defender uma opinião e fazer você concordar com ele? Ele queria te ensinar a fazer uma tarefa escolar, a montar alguma coisa, um objeto? Ele queria te alertar sobre algo, sobre os perigos de algo, etc. Ou ele queria relatar, contar um acontecimento? É siri, é bebê, é corda. Lá em casa mora um siri. Não fui eu que trouxe, não. Ele veio me seguindo pela praia, atravessou a rua, desviou dos carros. Eu só espiava. Ele vinha atrás. O siri não tem cama. Dorme na tigela de comida do cachorro. E o cachorro tem medo do siri porque já levou um beliscão no focinho. Eu não sei o que o siri come, nem o que ele bebe, mas ele continua vivo e mora nessa casa faz tempo. Acho até que engordou. Minha mãe também engordou. Eu perguntei para minha mãe, o que tem aí dentro da sua barriga? Ela respondeu com uma cara toda feliz. Um bebê, seu irmão. Eu fiquei lembrando do siri e fiz outra pergunta. Será que o siri também tem um bebê na barriga? Minha mãe fez cara de quem não sabia o que dizer, mas disse, siri não, siri põe ovo. E você não pode? Claro que não. Você tem certeza que o bebê está dentro da sua barriga, mãe? Tenho, filho. E por que você comeu ele? Minha mãe deu uma gargalhada, me abraçou bem comprida e disse que ia me explicar tudo, tintim por tintim, mais tarde. Ela falou assim, tintim por tintim. Então, eu me esqueci do siri, do bebê, e só pensei. Tintim é o barulho que os copos fazem quando os adultos batem um contra o outro em dia de festa. Aí comecei a lembrar do meu aniversário. Por que será que meu pensamento pensa desse jeito? Quer dizer, por que ele fica pulando de uma ideia para outra sem parar? Aliás, por falar em pular, alguém quer pular corda comigo? 10. No trecho, ia me explicar tudo, tintim por tintim, a expressão destacada foi usada para a. Apresentar uma medida, b. Indicar um detalhamento, c. Marcar uma lembrança, d. Reproduzir um barulho. Bom, ele quer saber então o significado aí da expressão tintim por tintim, né? Quando a gente usa essa expressão, a gente está querendo dizer, vamos supor, eu vou te contar tudo quando eu chegar, vou contar tintim por tintim, né? A gente está querendo dizer que a gente vai contar tipo tudo mesmo, que não vai deixar nada de fora, assim, com todos os pormenores, com tudo ali certinho que aconteceu, né? Uma versão ali bem assim específica, focada, detalhada ali do que aconteceu. Então, basicamente nessa questão é marcar aí a alternativa que indica o significado da expressão. Da cor do sol. Amarelo, dourado, alaranjado, descubra a verdadeira cor do nosso astro-rei. Se você pegar uma caixa de lápis de cor para desenhar uma paisagem, com certeza vai desenhar o sol em amarelo ou laranja. Algumas pessoas podem fazer traços vermelhos para caprichar, mas você já parou para pensar qual é realmente a cor do sol? Desculpe se decepciono você, mas saiba que o Sol é branco. A cor branca do Sol se origina do fato de que ele emite radiação em uma grande faixa de frequências. Na faixa do visível, sua cor branca provém da mistura das demais cores. Mas a ideia do Sol amarelo, laranja ou vermelho tem uma explicação. Ora, sabemos que a luz branca é composta pela soma das demais cores, exceto o preto, claro. Se algumas destas cores forem bloqueadas antes de chegarem até nossos olhos, vamos ver apenas a composição das que sobraram. É isso que acontece quando o Sol está próximo do horizonte. As cores verde, azul e violeta são espalhadas pela atmosfera nestas condições, e a luz que nos chega é dominada pelo amarelo, laranja e vermelho.
11. Esse texto foi escrito para A. Dar uma informação. B. Defender uma opinião. C. Descrever uma cena. D. Narrar uma história. Então, aqui a gente tem uma questão que quer saber por que o texto foi escrito, né? Qual a finalidade. Então, assim, esse texto está dando uma informação para o leitor, para tipo, que o leitor saiba de uma coisa que ele não sabia antes. Ele está defendendo uma opinião que o autor tem e que quer que o leitor concorde. Ele está descrevendo uma cena ali de um determinado lugar, enfim, uma determinada cena que aconteceu, ou ele está contando uma história, né? E aí, quando a gente observa o texto, a gente vê que ele está falando da cor do sol. E aí ele fala, tipo, você já parou para pensar qual realmente é a cor do sol? Tipo, você não sabe qual é a cor do sol, né? Continua no texto que você vai descobrir, que você vai receber essa informação, né? E aí ele vai falar, o sol é branco, tal, e ele vai explicar por quê, tudo mais. Depois vai passando tudo isso aí para que o leitor, no fim das contas, tipo, passe a saber uma coisa que ele não sabia antes, né? E a respeito aí do sol. Tchau, ruídos. Chegada do sinal de TV digital para todo o país promete deixar as imagens muito melhores. Fique por dentro das mudanças que vêm por aí. A chegada do sinal digital promete acabar com os chiados e imagens duplas que de vez em quando vemos na TV. O sinal analógico será desligado gradualmente em todo o país, enquanto o sinal digital vai sendo espalhado. A primeira cidade a ter o sinal analógico completamente desligado será Rio Verde, em Goiás, ainda no mês de novembro. Depois dela, o mesmo processo acontecerá no entorno de Brasília e São Paulo, em 2016. Uma vez que o sinal analógico é desligado, somente a TV digital fica disponível naquela região. Além de melhorar as imagens e o som transmitidos, o sinal digital permite outras funcionalidades interessantes, como recursos de interatividade que podem ser disponibilizados pelas emissoras, e promete chegar da mesma forma a áreas urbanas e rurais ou isoladas, garantindo a qualidade de transmissão para todos os espectadores. 12. Esse texto é A. Um anúncio publicitário. B. Um artigo de opinião. C. Uma reportagem. D. Uma resenha. Então, ele quer saber qual é o gênero do texto, que tipo de texto é esse. Então, eu vou comentar cada um deles, né? O anúncio publicitário é um tipo de texto que quer vender um produto. Então, ele vai ter aí, geralmente, imagens, uma frase bem chamativa, né? A descrição do produto que ele quer vender, para que você se interesse e decida comprar. O artigo de opinião é um texto em que o autor tem uma determinada opinião sobre um tema, geralmente ele é polêmico, e ele quer convencer você de que a opinião que ele tem sobre aquele tema é a opinião ali, tipo, certa, digamos assim, né? Quer te convencer da opinião dele. Aí depois a reportagem é um texto ali informativo, que vai passar ali informações para o leitor sobre um determinado acontecimento, uma determinada situação, uma determinada cidade, uma determinada questão social, enfim. E a D, uma resenha, resenha é um texto que vai avaliar um filme, uma série, um livro. Então, por exemplo, você quer ver um filme e você não sabe se o filme é bom ou não, você vai lá tipo, e vê uma resenha. Ou lê uma resenha para decidir se é bom ou não, porque a pessoa que fez a resenha vai tipo, falar se é bom, se não é, se recomenda, se não recomenda, se você deve assistir ou não. O trenzinho. Num cartaz vermelho, colei um trenzinho pintado de branco. Tem muitos carros com suas rodinhas e a maquininha espetacular, correndo nos trilhos, cheque-cheque sem parar. Carrega flores, frutas, até mantimentos para o brinquedo de comidinhas e as mobílias das nossas casinhas de comadres. Carrega as bonecas que gostam muito de passear. Ano que vem vou para a escola e ele vai pesar. Digo à mamãe. E ela responde, não vai não. Seu leve sonho de criança faz o trenzinho até voar. 13. Nesse texto, no verso Correndo nos Trilhos, a expressão destacada da ideia de A. Lugar. B. Modo. C. Ordem. D. Tempo. Então, ele fala que o trenzinho está correndo nos trilhos, né? Então, assim, tipo, é o local em que o trenzinho está correndo. Aí ele quer saber essa expressão nos trilhos, que ideia que ela dá. Então, assim, está indicando, nos trilhos está indicando o lugar onde o trenzinho está correndo, o modo como o trenzinho está correndo, uma ordem que tipo está sendo dada, sei lá, para o trenzinho, ou o tempo em que está acontecendo isso. 14. De acordo com esse texto, os versos Carrega as bonecas que gostam muito de passear mostram A. Um exagero na descrição das brincadeiras. B. Um objeto inanimado com ações humanas. C. Uma comparação das brincadeiras.
D. Uma mistura das sensações vivenciadas. Bom, aqui então, antes de comentar, né, a pergunta, eu vou explicar algumas palavras que tem nas alternativas. Inanimado é uma coisa que não tem ânimo, que não tem vida. Então, quando fala objeto inanimado, é tipo uma borracha, um brinquedo, uma garrafa, uma casa, enfim, qualquer coisa ali que não tem vida por si próprio, né? Isso é um objeto inanimado. E vivenciados aqui na letra D é vividos. Então, sensações vivenciadas são sensações vividas. Então, aí na questão ele está falando o seguinte: esses versos, carrega as bonecas que gostam muito de passear, estão mostrando o quê? Que ele está exagerando quando descreve as brincadeiras, que ele está falando, mostrando aí um objeto inanimado com ações humanas, comparando brincadeiras ou mostrando aí uma mistura de sensações vividas, né? Vejam que ele está falando sobre as bonecas que gostam muito de passear. A boneca é um brinquedo, né? E tipo, o brinquedo é ali um objeto que, se a criança não brincar, vai ficar ali parado, né? Não vai acontecer nada com o brinquedo. E aí, quando fala que as bonecas gostam muito de passear, é como se estivesse aí dando uma característica de ser humano para a boneca, porque a boneca em si ela não gosta de passear, ela vai ficar lá largada se você não fizer nada com ela. Mas se você pegar ela para brincar, para interagir e tudo mais, aí você pode falar que ela gosta de ir no médico, que ela gosta de passear, que ela gosta de estudar, porque você está dando vida para ela, porque você está, tipo, colocando características de ser humanos para essa boneca, né, e tipo, personificando até, digamos, ela. Quindim rápido. Ingredientes. Aí tem os ingredientes, modo de preparo. Unte uma forma de furo no meio, salpique com açúcar, misture bem todos os ingredientes e coloque na forma, asse em forno moderado por 1 hora, retire e deixe esfriar. Se preferir aquele quindim mais transparente com a casquinha de coco, coloque o creme na forma e deixe descansar por 1 hora antes de levar ao forno. Asse por 1 hora. 15. Nesse texto, as formas verbais unte, misture e asse foram utilizadas para A. Apresentar uma ordem. B. Indicar uma instrução. C. Mostrar um alerta. D. Sugerir um conselho. Então, aqui ele quer saber por que ele utiliza essas formas, né? Esses verbos. Unte, misture, asse. Percebam aí que a gente está num texto que é uma receita. Né? Então, assim, para que serve uma receita? Para te orientar, para te instruir, para te dizer como é que você tem que preparar aí um prato para você comer. Né? Então, quando ele está falando unte, ele está dando uma ordem dizendo, tipo, não, você tem que ir lá e untar a assadeira e, tipo, pronto, acabou uma ordem, você tem que obedecer. Ele está dando uma instrução, tipo, te orientando, te ensinando aí como fazer algo. Ele está te alertando sobre o perigo ou sobre uma determinada coisa em específico, né? Te deixando aí precavido, ou ele está te dando um conselho do que você deve ali ou não fazer, que você tem que refletir, pensar, devo ou não fazer isso, tal, e tudo mais. Gato pega carona em caminhão e viaja quase 1000 quilômetros da Áustria à Holanda. A organização tenta descobrir quem é o dono do felino perdido. Um gato pegou uma carona de caminhão e viajou quase 1000 quilômetros da Áustria até a Holanda. A história foi relatada pelo Serviço de Proteção Animal da cidade de Derhonvenen. O motorista só descobriu a presença do felino quando chegou à cidade de Ausmer. Ele acredita que o gato tenha subido no caminhão, próximo a Salzburg, onde fez uma parada. Agora a organização está tentando descobrir quem são os donos do gato. 16. Qual é o assunto desse texto? A. A distância da Áustria à Holanda. B. A viagem feita por um gato dentro de um caminhão. C. O ponto de parada de caminhões. D. O serviço prestado pela proteção animal da Áustria. Então, quando uma questão estiver perguntando qual é o assunto do texto, tem sempre que ficar atento, porque pode ser que tenha coisa que está nas alternativas que está no texto, mas que não é o assunto. Né? Então, tem que ver sobre o que o texto está falando. Qual é o foco do texto? O que ele está mais falando? Então, vejam no título, ele está falando que o gato pegou carona num caminhão e viajou, tipo, da Áustria até a Holanda, né? E depois, durante todo o texto, ele está dizendo isso também. O gato pegou essa carona, viajou muito tempo, né? E saiu da Áustria, foi até a Holanda. E depois ele vai desenvolver essa ideia, né? Que quem contou isso foi um serviço de proteção animal, que o motorista demorou ali para descobrir o gatinho, e que a organização agora está tentando descobrir quem são os donos do gato. Então ele vai desenvolver aí tal a ideia,
mas a gente percebe ali que, assim, quando a gente lê o título, o primeiro parágrafo, a gente já consegue perceber em torno do que o texto vai girar. E aí esse é o assunto do texto. Que delícia! Comida gostosa, ai que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal derrete na boca, prazer sem igual. Domingo cai bem a macarronada. No sábado, lá vai feijoada. 17. No verso me dá água na boca, a expressão destacada significa A. Estar com muita sede. B. Sentir um cheiro bom. C. Ter desejo de cozinhar. D. Ter vontade de comer. Então, assim, ele quer basicamente saber o que significa a expressão da água na boca. É uma expressão que a gente usa muito assim no dia a dia, então vai do conhecimento de mundo mesmo de vocês. Quando a gente fala que a gente está com água na boca, né, é porque a gente está querendo o quê? Né? A gente está falando que a gente está com sede, está sentindo um cheiro bom de algo, está querendo cozinhar, ou tipo água na boca no sentido de tipo, nossa, quero assim muito comer uma determinada coisa. Que deserto, vovô? Pois é, quando eu cheguei aqui, tudo isto era mato. 18. Entende-se a partir desse texto que A. O homem está tentando acabar com os piolhos. B. O homem perdeu os cabelos com o passar do tempo. C. O vovô caminhou pelo mato até a cabeça do homem. D. O vovô está cansado de caminhar pelo deserto. Então, essa questão quer saber o que está nas entrelinhas aí do texto. Então, uma informação que não vai estar escrita no texto, mas tipo, a gente lê o texto, deduz, né, e chega à conclusão da informação que ele está querendo. Então, percebam assim, que aqui na primeira imagem, a gente tem a fala, mas não tem ninguém aqui no meio, né? Aí depois, na segunda imagem, a gente tem ali duas formas que não dá para saber o que é, tipo, ainda em cima desse mesmo morro, monte, também não dá para ver o que é, ainda está bem de longe. Depois, na terceira imagem, mostra de perto, e a gente vê que são dois piolinhos conversando. Então, tem o piolho netinho e o piolho vovô. E o piolho está falando, quando eu cheguei aqui, e depois ele continua, tudo isso era mato. Né? E aí mostra tipo um homem careca, sem cabelo nenhum, e a gente percebe que quando o vô fala, quando eu cheguei aqui tudo isso era mato, quer dizer que quando ele era novinho e chegou nessa cabeça, tinha muito cabelo. Aí o tempo foi passando, o homem foi ficando careca, foi perdendo o cabelo, e consequentemente o piolho foi envelhecendo também, né? E aí agora por isso não tem cabelo pro piolho ali ficar, então ele fala que tipo tá tudo deserto, né? E que antes tudo era mato, porque tinha muito cabelo, e agora não tem mais, o homem perdeu todo o cabelo, e agora virou tudo mato. E até uma referência, é uma piadinha, né? A tirinha faz uma piadinha com aquilo que muitas vezes as pessoas mais velhas falam, né? Quem é que nunca, tipo, andou assim de carro com alguém, passou num lugar na cidade e a pessoa falou, hoje tem tipo um monte de prédio aqui, mas quando eu mudei pra cá, quando eu era jovem, não sei quantos anos atrás, não tinha nada, era tudo mato. Tal. Então tem uma piadinha com isso também, né? Mas daí na questão você só tem que marcar a alternativa que mostra a que conclusão a gente pode chegar depois que lê o texto. Uma grande surpresa. A mãe de Paulinho entra subitamente na cozinha e o pega tirando chocolates de dentro do armário para comer escondido. Ela exclama com surpresa. Francamente, Paulinho, estou surpresa em encontrá-lo aqui. Pois saiba que eu estou muito mais, responde Paulinho. Jurava que a senhora tinha saído. 19. Esse texto é A. Um aviso. B. Um conto. C. Uma notícia. D. Uma piada. Né? Então aqui ele quer saber que tipo de texto é esse. Eu vou comentar cada um deles. Né? Aviso é aquele texto que a gente bota ali no mural e que vai passar informações bem rápidas para as pessoas que vão lá e vão ver aquele mural e tudo mais. Né? Tipo, é bem rápido mesmo para a pessoa saber sobre aquela informação que a gente quer dar. Conta um texto curto com personagens que está contando uma história, né, que tem conflito, que tem começo, meio e fim e tudo mais. Notícia é aquele texto que tem o objetivo de contar um determinado acontecimento de um determinado lugar, né, para a população ficar informada. E piada é aquele texto que tem assim simplesmente o objetivo de fazer a gente dar risada, né, que foca ali no humor e que quer realmente fazer a gente dar risada. E uma coisa interessante que eu queria comentar é que às vezes as referências ajudam a gente a responder as questões. Então, por exemplo, aqui a gente tem o texto e aqui embaixo a gente tem as referências, que é o lugar de onde esse texto foi tirado. E olha só aqui onde foi publicado. Site de dicas, do UOL, etc. e barra humor, tipo, foi publicado na seção de humor. Então, isso ajuda também a responder a questão. O alegre beija-flor.
Juca, o beija-flor, era o mais feliz de todos os pássaros. Vivia sempre feliz a voar e a pousar de flor em flor. Juca, por que você é tão feliz? Perguntou outro passarinho. É tão simples ser feliz, meu caro amigo. Ele respondeu. Não acho fácil ser feliz. Tento ser, mas não consigo. Eu me sinto feliz ao acordar, me sinto feliz ao voar, me sinto feliz quando encontro uma bela flor, me sinto feliz em dias de sol e também em dias de chuva. Nossa, você é sempre feliz assim? Claro, a vida fica mais feliz quando encontramos a felicidade em todas as coisas. Sou o contrário de você, sempre me sinto muito triste. Sou um simples passarinho. Como faço para encontrar essa tal felicidade? É simples, acorde amanhã e diga: só por hoje encontrarei a felicidade nas pequenas coisas. Faça esse teste em apenas um dia e você verá como sua vida vai mudar. Certo, Juca, vou fazer isso. No outro dia, o passarinho acordou. Estava um dia muito cinzento e iria chover a qualquer momento. E ele falou: Nossa, que dia lindo está fazendo hoje. Ele começou a voar e a chuva começou a cair. Pingos de chuva são realmente algo maravilhoso. Como é bom senti-los. O dia foi passando e o passarinho continuou a olhar seu dia com um olhar mais positivo, com mais alegria. Ao fim do dia, encontrou o beija-flor. Querido amigo, estou me sentindo tão leve, tão bem. Será isso a felicidade? Pode ter certeza que sim. A felicidade é muito fácil de ser sentida. Basta querer. Amei este sentimento e quero sempre senti-lo. Tristeza nunca mais terá espaço em mim, pois a felicidade veio para ficar. E os dois saíram voando felizes, pois a felicidade para se ter basta realmente querer. 20. O que acontece no final dessa história? A. O beija-flor encontra uma bela flor. B. O beija-flor ensina o passarinho a ser feliz. C. O passarinho consegue ser feliz. D. O passarinho voa durante um dia de chuva. Então, aqui ele quer saber o que acontece no fim da história, né? Basicamente reler aqui o finzinho, né, os últimos 2 parágrafos para ver o que acontece no fim. Dessa vez, o que acontece no fim não vai estar escrito exatamente com as palavras da alternativa, como numa questão anterior teve, né, tipo, estava escrito igualzinho. Aqui não tá. Então, assim, o que acontece no final não está escrito com as mesmas palavras, tipo, idêntico nas alternativas, mas lendo e entendendo o texto dá para deduzir aí, dá para perceber o que acontece no final e aí marcar a alternativa correta. A revolução das notas musicais. Sol. Mas não é possível. Mi, quase saindo de cena. O que não é possível? Sol. Mi, aconteceu uma coisa muito grave. Estamos com um problema seríssimo. Você tem que me ajudar. Mi, claramente ocupado. Ah, Sol, agora não vai dar. Eu estou cheio de trabalho. Sol, indignado. Eu estou dizendo que temos um problema muito grave e você me diz que vai trabalhar? Mi, para e olha para Sol. Mas é claro que eu vou trabalhar. Você acha que eu estou todo apressado para quê? Para ir à praia tomar sol? Sol, faz uma expressão de quem não achou graça. Mi, rindo da própria piada. Desculpe, foi só para descontrair. Bom, a conversa está muito boa, mas eu tenho que ir e... Sol, você tinha que ir. Agora você vai ficar aqui e me ajudar. Mi começa a ficar levemente preocupado. Mas o que é que está acontecendo, afinal de contas? Sol, direto, sem rodeios. O dó fugiu. Mi, devagar, após uma pausa. Sei, fugiu. Sol, fugiu. O dó saiu da escala musical. A música não tem mais a nota dó. Mi, sei. E fugiu para onde? Sol, esse é o problema. Ninguém sabe onde está o dó. A essa altura, Dó já está na plateia vestido de humano, tendo a plateia como cúmplice de seu disfarce. Mi, numa explosão emocional. O Dó fugiu. E agora? Muito dramático. Adeus, música em Dó. Continua em crise emocional. Sol vai conseguindo acalmá-lo aos poucos. Sol, calma. Nós vamos achar uma solução junto com as outras notas. Mi, elas ainda não sabem? Sol, acho que não, mas as pessoas já perceberam. A nota Dó sumiu de todas as músicas. Bem, Mi, bom, então o melhor a fazer é chamar todas as outras para uma reunião. Ainda muito nervoso. Fica calmo, vai dar tudo certo. Saem apressados. Música incidental agitada faz a passagem da cena. Volta Sol procurando por lá. Sol, lá, mas que coisa, ele devia estar aqui. Lá, entra lá, mas Sol não percebe. Por um tempo, continua o jogo entre os dois. 21.
Nesse texto, no trecho, tendo a plateia como cúmplice de seu disfarce, a expressão em destaque foi utilizada para a. Demonstrar que o personagem Dó estava deixando a plateia nervosa. B. Indicar que a plateia estava preocupada com o sumiço do personagem Dó. C. Mostrar que a plateia estava vendo o que o personagem Dó estava fazendo. D. Revelar que o personagem Dó estava sendo dramático com a plateia. Então, nessa questão, ele quer saber o que significa essa palavra cúmplice dentro desse trecho. Quando a gente fala que uma pessoa tem um cúmplice, é porque ela tem uma outra pessoa perto dela que sabe de tudo que ela está ali fazendo, de tudo que ela planeja e tudo mais. Então, fala assim, tipo, o João cometeu um crime, mas ele teve um cúmplice. Quer dizer assim, que ele foi lá cometer um crime, mas ele teve, sei lá, por exemplo, o José, que foi cúmplice dele, que soube de tudo, que ajudou ele a planejar, que ajudou ele a preparar, que estava por dentro de tudo que estava acontecendo, que estava por dentro de tudo que o João estava ali fazendo. Então, essa é a ideia que a palavra cúmplice dá. E aí vocês têm que encontrar aqui a alternativa que mostra, né, qual a ideia que ela passa, né, porque ela foi utilizada aqui nesse trecho. 22. Nesse texto, o termo em destaque no trecho ele devia estar aqui retoma A. Dó, B. Lá, C. Mi, D. Sol. Então, essa é mais uma vez um tipo de questão que a gente tem que voltar no texto e encontrar o trecho para ver o que tem ali por perto, situar ali no contexto para conseguir responder. Então, aqui eu grifei no trecho, né? No trecho não, no texto, o trechinho ali da questão, então tá aqui, ó, ele devia estar aqui. Aí, para poder descobrir quem é esse ele, a gente tem que ler um pouquinho mais, ler o que vem antes, que a gente consegue descobrir. Esse tipo de questão, né, que pergunta o termo destaque se refere a qual palavra, ou então retoma qual palavra, sempre tem que voltar no texto, ler o que vem um pouquinho ali antes ou um pouquinho depois, e a gente consegue descobrir. 23. Um trecho desse texto que apresenta um fato é A. Estamos com um problema seríssimo. B. A conversa está muito boa, mas eu tenho que ir. C. O Dó saiu da escala musical. D. Acho que não. Então aqui ele quer a alternativa que tem fato. E para saber qual é a que tem fato, a gente tem que ver a diferença entre fato e opinião. Então qual é essa diferença? Uma coisa que é um fato é uma coisa que tipo aconteceu e pronto, acabou. Não tem como contestar. E uma coisa que é uma opinião é uma coisa que assim, é o que eu acho daquilo. Então se eu disser, por exemplo, minha escola foi pintada de amarelo. Foi pintada, pronto, acabou, todo mundo viu, tal, passa na frente, vê a escola que, sei lá, era verde, agora é amarela, né? Então é um fato, não tem como contestar. Agora, se eu disser, nossa, a escola pintada de amarelo ficou muito feia, é a minha opinião, né? Alguém pode dizer, nossa, a escola pintada de amarelo ficou muito bonita, aí a pessoa vai ter uma opinião diferente da minha, né? Então, o fato é uma coisa que, assim, eu não tenho como contestar, é aquilo e pronto, acabou. E a opinião é uma coisa que cada um tem a sua e dá para contestar, tipo, um ficar debatendo com a opinião do outro, né? E nessa questão, 3 alternativas vão ter opiniões, que é o que eles acham sobre uma determinada coisa. E uma alternativa apenas vai ter um fato, que é uma coisa que aconteceu, é aquilo ali mesmo, não tenho que questionar, e é essa que vocês têm que marcar, que mostra o fato. Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente. As festas juninas e julinas, embaladas ao som de forró e sertanejo, com animadas quadrilhas, são ideais para a prática de exercícios físicos sem restrições. Eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa. A dança. Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Ela melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade de vida. A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio, explica o professor de dança de salão do programa Geração Saúde do Ministério da Saúde, Luciano Barbosa. E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera endorfina, hormônio relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse e da depressão através da atividade. 24. Nesse texto, a expressão cara fechada significa o mesmo que dançar. A. Descontente. B. Dolorido. C. Inseguro. D. Sonolento. Então, aqui ele está dizendo, né, que ali, tipo, cadê? Deixa eu achar onde é que ele usa a expressão cara fechada. Espera só um pouquinho.
Aqui, no último parágrafo, que ninguém dança de cara fechada e logo depois ele vai dizer que a dança libera endorfina, hormônio relacionado ao prazer, ou seja, que tipo as pessoas dançam e ficam felizes, tal, né? Que elas têm ali prazer em dançar, se sentem bem, se livram do estresse e tudo mais. Então, ele quer perguntar o seguinte na questão: dizer que alguém dança de cara fechada é a mesma coisa que dizer que alguém dança descontente, dolorido, inseguro ou sonolento. Então, assim, pensem também na expressão cara fechada. Quando você vê alguém, assim, que, tipo, tá com aquela cara amarrada, sabe? Aquela cara, tipo, de poucos amigos, de quem não tá ali feliz com nada. E a gente diz que essa pessoa tá com cara fechada, que outra palavra a gente poderia usar para passar aí o mesmo significado de cara fechada? Planeta colorido. Era uma vez dois planetas que conviviam lado a lado na imensidão do universo. Um era todo sem vida, branco e preto, e os habitantes eram muito sérios. Zorg, o rei, era muito emburrado e seus súditos piores ainda. Um dia, os moradores do planeta sem cor fizeram um enorme telescópio para observar os vizinhos. Ficaram maravilhados. Nunca haviam visto cor na vida deles e quiseram descobrir como se criavam estas cores. Tentaram construir uma ponte de madrugada, mas os coloridos não eram bobos nem nada. Eles eram felizes, alegres, espertos e logo cerraram a ponte. A insistência do planeta de Zorg era tanta que os coloridos arremessaram uma bolinha amarela. Os sem cores vibraram. Foi a maravilha das maravilhas. Zorg, Zap, Zip, Zig e Zag enlouqueceram com a cor da bolinha. Era a primeira vez que eles viam uma cor de perto. Os coloridos mandaram um taco de beisebol azul. Nossa, foi a maior sensação. Zig resolveu mandar a bolinha de volta, mas ela foi bem na testa do rei, que caiu sentado. Zig riu de sua proeza. Zig riu? Eles nunca haviam rido de nada na vida naquele planeta sem graça. Foi então que o fato se deu. Zig ficou colorido. Zag caiu na risada de ver Zig com cor e também ficou colorido. Zorg gargalhava de olhar Zig amarelo e vermelho e Zag verde e azul. Foi aí que o rei também coloriu e corou de vergonha. E o que aconteceu foi que, quando todos os habitantes ficaram coloridos, o planeta também foi ganhando cor. Os novos coloridos construíram pontes de um planeta para outro e ensinaram os vizinhos alegres a usarem a tecnologia. Daquele dia em diante foi o maior zum zum zum. Zorg, Zap, Zip, Zig, Zag e todos os outros viveram no maior ziriguidum. 25. Essa história termina quando A. Os habitantes do planeta sem cor resolvem construir uma ponte. B. Os habitantes dos dois planetas tornam-se amigos. C. Os moradores do planeta colorido enviam uma bolinha amarela. D. Os moradores do planeta sem cor fazem um telescópio. Então, essa questão quer saber quando que a história termina, então quer saber basicamente qual é o final da história, né? Então percebam aqui, por exemplo, aqui no último parágrafo, coloca que eles estão todos juntos, né? Ali os habitantes, o Zorg, o Zap, o Zip, Zig, o Zag, esses nomes doidos aí, eles tá todo mundo junto, todo mundo aí vivendo contente, no maior zerigdum. Enfim, baseado nisso tudo, vocês vão encontrar aí a alternativa que mostra, né, com outras palavras o que eu disse, né, que indica aí o final da história. Quando foram introduzidos os cartões de futebol, no Mundial da Inglaterra de 1966, ocorreu o episódio que finalmente convenceria os cartolas do futebol de que era necessário um sistema visual de comunicação entre árbitros e jogadores. A certa altura da partida entre Argentina e Inglaterra, o apoiador argentino Ratim tentou falar com o juiz, mas, como não falava inglês, começou a gesticular na tentativa de se fazer entender. O árbitro, por sua vez, imaginou estar sendo afrontado pelo jogador, expulsando-o de campo. Com isso, a Argentina acabou perdendo a partida por 1-0. O fato gerou muita polêmica, fazendo com que, no mesmo ano, os senhores da International Board oficializassem os cartões de advertência, amarelo, e expulsão, vermelho. Houve até mesmo uma tentativa de se utilizar um cartão azul, como nos primórdios do futebol de salão, representando uma punição intermediária, mas a ideia não pegou. Após todo esse percurso, na Copa de 1970, foi inaugurado o uso de cartões no futebol, no jogo entre México e União Soviética. A instituição do sistema de cartões foi um grande passo no desenvolvimento do esporte. Mas, pensando bem, no caso do jogo entre Argentina e Inglaterra, Ratim teria sido expulso de qualquer jeito, já que o alemão continuaria a não entender lufas do que ele dizia.
A diferença seria de que a expulsão teria sido realizada com cartão vermelho. 26. A informação principal desse texto é: A Copa de 1970 aconteceu na Inglaterra. B. A Argentina perdeu o jogo por 1-0. C. O uso dos cartões começou em 1970. D. O juiz foi afrontado pelo jogador argentino. Então, essa é uma questão que quer saber qual é a principal informação do texto. Então, mais uma vez, fiquem atentos, porque vai ter informação aí que está na alternativa e que está no texto. Mas, como eu disse, não basta estar no texto a informação, ela tem que ser também a informação principal, né, o foco aí do texto. Então, para descobrir qual é a informação principal, a leitura atenta do texto ajuda, né? E, sobretudo, aí, o título do texto. O próprio título, quando foram introduzidos os cartões de futebol, ajuda a gente a entender, né, qual vai ser o tema, tal, qual vai ser o assunto do texto, qual vai ser a informação principal aí desse texto. O título ajuda muito a descobrir. É isso então, pessoal, terminamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e de compartilhar com os seus amigos. Até a próxima e tchau, tchau!